Vamos aplaudir as mães aqui presentes. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga um amém bem forte aí. Tem uma palavra que vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero ler dois textos bases para essa mensagem, que é Isaías 38, versículo 1 e Ageu 2, versículo 9. Isaías 38, 1 diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ageu 2, 9, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Duas mensagens, uma onde necessita de uma intervenção da glória de Deus, para que haja uma cura na vida do rei Ezequias. Eu quero profetizar que onde você precisa de uma intervenção da glória de Deus na sua vida, essa intervenção vai acontecer em nome de Jesus. E o segundo texto diz que de forma profética, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu quero profetizar, em maio a glória do Senhor vai se manifestar de forma dobrada na sua vida. E no decorrer de todo este ano e os demais anos que vierem, a glória do Senhor irá aumentando como o sol da justiça na sua vida, em nome de Jesus. Pai, essa é a tua palavra, nós queremos declarar a glória do Senhor, Pai, sendo manifesta de forma poderosa nas nossas vidas. Nos apropriamos dessa glória, sabemos que algumas coisas precisam ser colocadas em práticas, e nós queremos, ó Pai, aprender hoje como manifestar a glória do Senhor em nossas vidas, aprendendo com o que o Senhor ensinou através dessa passagem de Ezequias. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Queridos, ao longo de toda a Bíblia, homens desejaram ver a glória de Deus. Moisés pede para ver a glória de Deus, mas Deus mostra a sua glória de forma parcial para ele. Ele expressa dizendo: rogo-te que mostre-me a tua glória. Mas Deus vira para Moisés, Deus diz que de as costas você irá me ver, eu vou te colocar na fenda de uma rocha, ali tem uma fenda, vou te colocar ali, vou te cobrir com a minha mão e vou passar, e depois que eu passar você vai me ver pelas minhas costas. Moisés vê uma parte da glória de Deus. O rei Ezequias precisava ver a glória de Deus sendo manifesta. O rei Ezequias desejou, porque ele estava enfermo, e ele fez uma oração, colocou a cara na parede, pediu para Deus que lembrasse de tudo que ele havia feito, restaurado o templo, restaurado a adoração, e depois ele viu a glória de Deus através da cura. Outros foram impactados porque viram a glória de Deus. Isaías viu a glória de Deus de forma tremenda, está lá no capítulo 6, ele teve a experiência, ele viu a visão de Deus assentado num alto e sublime trono, cercado por serafins. Ele viu a glória de Deus, ele viu a condição de iniquidade dele, ao ponto dele falar: ai de mim que sou homem pecador. Ele viu a impureza dele. Ezequiel, ele viu também a glória de Deus, está lá em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel teve uma visão impressionante de rodas sobre rodas, querubins e trono de Deus. Ele descreve isso como a aparência da glória de Deus. Estevão, ele teve a visão da glória de Deus também antes de ser apedrejado. Quando estava ali sendo apedrejado, a palavra diz que o céu foi aberto e ele viu a glória de Deus, viu Deus assentado ao trono e Jesus à direita dele. E os discípulos no Monte da Transfiguração, está lá em Mateus 17, 1 a 8, Pedro, Tiago e João, ele vê a glória de Deus sendo manifesta em Jesus. As vestes de Jesus tornam-se resplandecentes, o rosto de Jesus começa a brilhar, e eles veem Moisés e Elias ali junto com Jesus. Eles ficam tão empolgados com a glória de Deus, ao ponto de Pedro falar: Senhor, vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, é muito bom estar aqui no meio da sua glória, nós não queremos descer. E o que dizer do apóstolo João, capítulo 1 de Apocalipse?
João teve visões celestiais gloriosas de Jesus, ressurreto como cordeiro que venceu, cheio de símbolos e poder da majestade. Então homens desejaram ver a glória de Deus, e outros homens conseguiram ver a glória de Deus. Eu quero profetizar no mês de maio, vai ser um mês onde você irá ver a glória de Deus manifesta na sua vida, de forma poderosa em nome de Jesus. Eu profetizo para que os seus olhos sejam abertos, o seu coração seja inclinado para a verdade, e que você esteja apto para ver a glória de Deus sendo derramada de forma tremenda neste mês, em nome de Jesus. Mas o que eu aprendo aqui um princípio no episódio aqui do rei Ezequias, e o princípio é: sem ordem não haverá manifestação, a desordem expulsa a glória, mas a ordem atrai o céu. Diga comigo: sem ordem não há manifestação, a desordem expulsa a glória, mas a ordem atrai o céu. Irmãos, uma pergunta: você acha que Deus já não sabia que Ezequias ia fazer aquela oração? Deus sabia ou não sabia que Ezequias ia fazer aquela oração? Sim ou não? Deus não sabia que ele ia se quebrantar, ia colocar, a palavra diz que ele virou o rosto para a parede, começou a chorar e apresentar tudo aquilo que ele havia feito. Deus não sabia? Sim. Deus sabia também que iria manifestar a glória dele através da cura. Mas antes de manifestar a glória dele através da cura, Deus dá uma ordem: coloque em ordem a sua casa. Tem pessoas que querem ver a glória de Deus sendo revelada, sem colocar a casa em ordem. Não haverá glória se a casa estiver em desordem. A glória de Deus se revela quando alinhamos as nossas vidas com os princípios divinos. Então, eu quero apresentar 3 esferas, 3 mudanças que serão necessárias para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, se manifeste na sua casa, se manifeste na sua finança, se manifeste em tudo aquilo que você possui. A primeira esfera, a esfera física, família. A família deve ser um ambiente de paz, amor e de adoração a Deus. Devemos cultivar dentro da nossa família relacionamentos saudáveis, promover a presença de Deus em nosso lar. Tem muita gente que quer que a glória de Deus se manifeste na vida dele, sendo que a casa familiar está totalmente em desordem. Não vai adiantar. Pedro, no capítulo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro dá uma instrução. Como você organizar, homem, a sua casa para você ver a glória de Deus? A palavra diz: vós, marido, honrai as vossas esposas e a tratai com honra, como Cristo amou a igreja, ao ponto de dar a vida por ela. Se você que é marido não é capaz de ter uma vida de sacrifício pela sua família, não adianta você ficar pedindo, orando, que a glória de Deus não vai se manifestar, porque Pedro fala, para que as vossas orações não sejam o quê? Interrompidas. Tem homem que quer a glória de Deus, quer ver a finança multiplicando, e não toma o papel necessário com honra. Deus fala para o homem honrar a esposa. Tem homem que ele quer a mulher sendo submissa, mas a mulher não tem honra dentro de casa. A mulher só tem uma pessoa que é grossa, uma pessoa que é como parede de igrejas antigas. Você passa a mão na parede de portas antigas, é toda grossa, o cara é grosso e quer uma mulher submissa. Eu quero dizer para você, marido, a mulher não vai ter dificuldade nenhuma de ser submissa quando ela for e se sentir honrada dentro de casa. Você quer ver a glória de Deus sendo manifesta na sua casa? Coloca a sua casa em ordem, honrando a sua esposa em nome de Jesus, e assim você vai ver. Mulher, você quer ver a glória de Deus sendo manifesta na sua vida? A palavra diz lá em Hebreus que você tem que ser submissa ao seu esposo, andar em submissão voluntária.
ter entendimento da visão. Submissão não é você se rebaixar, submissão não é você estar abaixo, submissão é você ser auxiliadora, submissão é você submeter, sabendo que Deus colocou uma visão para o seu esposo, e você tem que caminhar com ele nessa visão, porque quando você for submisso e caminhar na visão que Deus deu para ele, ele não vai ter dificuldade também nenhuma de te honrar dentro de casa. Portanto, homem, coloque a casa em ordem através da honra. Mulher, coloque a casa em ordem através da submissão. E então vocês irão ver a glória de Deus sendo manifesta na vida de vocês. E para o casal, a palavra diz que os pais devem criar os filhos em amor, sem provocar ira. Tem muita gente querendo a glória de Deus sendo manifesta dentro de casa, mas não tem uma casa em ordem. Os filhos não conseguem sentir amor, é só cobrança. É cobrança, 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 ao ponto de gerar ira no coração do filho. E depois está aqui na igreja, levantando as mãos, chorando e pedindo, mostra a tua glória, mostra a tua glória. E Deus está falando, eu não vou mostrar a sua glória, enquanto você não for um pai, enquanto você não for uma mãe, que traga amor ao coração da sua casa, onde você consiga perceber a dificuldade do seu filho. Às vezes o seu filho está do seu lado chorando, às vezes o seu filho está dando um grito de desespero, e falando assim, eu não quero dinheiro, eu quero amor, eu não quero dinheiro, eu quero companhia, eu não quero dinheiro, eu quero um tempo de qualidade. Ei, pai, mãe, coloque a sua casa em ordem, então você vai ver a glória de Deus na sua casa. Coloque a sua casa em ordem, amando, respeitando e honrando, e então você vai ver Deus manifestando a glória dele na sua vida. Entenda, a família é o seu primeiro ministério. Precisa de um altar doméstico, devocionais, intercessão conjuntas, decisões alinhadas. Decisões o quê? Não é só uma pessoa que manda, é consentimento. Vida comum no lar. E então, quando esta parte, a família, estiver em ordem, você vai ver a glória de Deus sendo manifesta. A segunda casa, a casa interior, o coração. O nosso coração deve estar alinhado com a vontade de Deus, livre de mágoas, pecados ocultos, amarguras, traumas não tratados e impurezas. Por isso que Davi, no Salmo 51, versículo 10, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outras versões, um espírito reto. Davi sabia a necessidade do coração estar alinhado, sem ferida, sem mágoa. Acredito que Davi deve ter composto esse salmo no momento mais difícil da vida dele. E ele precisava colocar a casa em ordem, sendo perseguido 13 anos por Saul. Havia cometido, depois, cometeu pecado com Betseba, ao ponto dele falar, Senhor, não retires de mim o teu espírito, torna-me dar a alegria da sua salvação. Davi sabia que para ver a glória de Deus sendo manifesta novamente na vida dele, o coração precisava estar alinhado, e livre de mágoas, e livre de condenações. É por isso que Paulo, a carta aos Hebreus, capítulo 12, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos, não é seguir a paz com alguns. O seu coração precisa estar limpo, seu coração precisa estar livre, porque a mágoa impede da glória de Deus ser manifesta na sua vida. E o próximo versículo diz, tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. O que acontece quando a casa do coração está em desordem, quando existem mágoas, você é privado da graça de Deus. A graça de Deus não vai ser manifesta na sua vida. Não adianta você pedir, a graça não vai fluir enquanto você não curar a ferida do seu coração, enquanto você não perdoar. E continua aqui,
e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O que acontece? Um coração que tem raiz de amargura, vai o quê? Te perturbar o tempo todo. E às vezes você está aqui dentro da igreja pedindo, mostra-me a sua glória, mostra a sua graça. E Deus está falando, vai lá, trata primeiro com o seu pai. Vai lá, primeiro trata com o seu patrão. Vai lá, primeiro trata com o seu irmão. Vai lá, trata com perdoa aquele seu amigo que te traiu. Ei, perdoa aquela pessoa que te deu aquela rasteira e levou aquela área financeira. Pare de ficar com essa ferida daquele valor financeiro. Oferece como oferta ao Senhor. Limpa o seu coração, porque Deus é capaz de te dar o dobro daquilo que você perdeu. Então, você precisa limpar o coração, limpar a casa, para que a glória se manifeste. E pastor, quando eu sei que eu perdoei, e que a raiz de amargura saiu do meu coração, quando você lembra da situação e não causa dor. Se você lembra do fato e ainda te causa dor, você não perdoou, seu coração ainda tem mágoa e precisa ser limpado. Não adianta você vir para cá e pedir para Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que for, mas se você não arrumar a casa do seu coração através de feridas na alma, não vai ter manifestação da glória de Deus. Como diz o BJB, hoje está tenso, queridos, mas vai melhorar em nome de Jesus. Emoções curadas liberam o manifestar do Espírito Santo. Diga assim, emoções curadas liberam o manifestar do Espírito Santo. É isso, queridos. Emoções curadas vão liberar. Entrega na mão de Deus, para de ser escravizado pela aquela ferida. Perdoar é liberar no ar. Libera no ar. E você vai ver o agir de Deus agindo na sua vida. Terceira casa, a casa espiritual, ou seja, a igreja. A igreja deve ser um lugar de ordem, unidade e santidade. Quando a igreja está em ordem, tudo flui, tudo prospera, tudo acontece. É em João capítulo 2 que Jesus chega no templo, ele encontra os cambistas, as mesas colocadas, vendendo pombas, vendendo tudo, vendendo os utensílios para o sacrifício. E a palavra diz que Jesus pega o chicote, Jesus sai batendo. Olha só. Jesus batendo, pastor, é isso mesmo. A palavra diz que Jesus pegou o chicote e desceu, como os nordestinos dizem, o rei no lombo das pessoas. Derrubou as mesas, espalhou o dinheiro tudo lá e falou, a casa do meu pai é casa de adoração, vocês têm feito casa de negócio. E os discípulos lembraram a passagem que diz na Escritura, o zelo pela casa do Senhor me consome, me devorou. Você precisa entregar um ministério com excelência, compromisso e responsabilidade. Deus não exige você ocupar nenhum cargo na igreja. Deus não exige que você faça parte de frentes da igreja. Deus não te obriga a isso. Mas a partir do momento que você pega uma frente na igreja, faça da melhor maneira possível. Porque Jeremias diz, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Muitas vezes você está fazendo a obra de Deus em meia boca aqui dentro da igreja, e está pedindo para a glória de Deus seja manifestada, e ela não vai manifestar, porque a casa está em desordem. Deus não exige perfeição, mas ordem e uma entrega genuína. Deus não exige perfeição sua. Deus exige que você ofereça o seu melhor para Ele. E você sabe qual é o seu melhor. O exemplo da oferta da viúva. A palavra diz que os homens vinham e depositavam grandes quantias ali no gasofilaço da igreja. Mas veio uma viúva e colocou 2 moedas. E Jesus falou, ela ofereceu mais do que os outros, porque os outros
ofereceram daquilo que sobrava, mas ela ofereceu o melhor dela, ofereceu tudo dela. E a história dela está relatada na Bíblia para a glória dela. E eu tenho certeza absoluta que aquele estado de duas moedas que ofereceram o melhor para Deus mudou completamente a história da vida dela. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus mudou a história daquela viúva. Porque ela cumpriu princípios. Então, eu quero que você coloque a casa em ordem para que a unção se manifeste. A unção só vai se manifestar depois que a casa estiver em ordem. Porque a unção é a capacitação para mudar de nível. Nós queremos mudar de nível, mas a glória precisa se manifestar. A unção é a capacitação divina que nos permite realizar o propósito de Deus em nossas vidas. Exemplos bíblicos de unção: Davi recebeu a unção de guerra e a unção de reinar. Salomão recebeu a sabedoria excepcional para governar. Reis e rainhas, como a rainha de Sabá, saíam dos seus reinos para sentar aos pés de Salomão e ouvir a sabedoria dele, porque ele recebeu a unção. Mas Salomão, para receber essa unção, ele colocou a casa em ordem. A palavra diz que depois que Davi morreu, Salomão chegou na madrugada, ofereceu 1000 holocaustos e o Senhor apareceu para ele. E Salomão chegou e Deus virou para ele: pede o que tu queres. Ele falou: Senhor, olha o tamanho desse povo seu, é numeroso, eu não passo de uma criança. Me dê sabedoria para governar com prudência o teu povo. O que Salomão está pedindo? Está pedindo para Deus sabedoria para colocar a casa em ordem. E Deus falou: eu vou te dar sabedoria onde homem nenhum nunca teve e nunca terá a sabedoria que você vai receber. E não vou dar somente a sabedoria, eu vou te dar o que você também não pediu. Eu vou te dar riquezas, eu vou te dar a vitória sobre os seus inimigos. Por quê? Salomão pediu sabedoria para governar bem a casa do Senhor, governar bem o ministério, governar bem a nação. O desejo de Salomão era colocar a casa em ordem. Outro, Sansão, recebeu a força sobrenatural para libertar Israel. Recebeu a unção para libertar das mãos dos midianitas. Por quê? A unção quebra as cadeias. A unção do Espírito Santo quebra o jugo e liberta os cativos. Isaías 10, 27. A unção nos capacita a vencer os vícios, medos. Nos dá força para vencer as limitações que nos impedem de avançar. Muitas vezes você está paralisado porque você não conhece a força que você tem dentro de você. Mas a unção pegou um menino de 13 anos e fez com que ele derrotasse um gigante que durante 40 dias estava afrontando o exército de Israel. Saul correndo do gigante. Todo o exército com medo. Com a unção nós somos transformados e nos tornamos agentes de transformações de outras vidas. A unção nos transforma. A palavra diz que quando o Espírito do Senhor entrou em Saul, ele profetizou, e a palavra é clara quando diz: e Saul tornou-se um novo homem. Deus naquela hora tornou Saul, colocou a casa em ordem. Naquela hora a unção veio sobre Saul, era para Saul ter toda a qualidade, tinha toda a qualidade para ter um grande reinado, tinha toda a qualidade para poder ter uma vida diante do Senhor e ser como Davi. Mas Saul em um momento deixou a desordem entrar na casa dele, e quando a desordem chegou, a unção foi embora. Porque a desordem impede a unção fluir na sua vida. E depois a palavra diz que o espírito mau da parte do Senhor veio atormentar Saul. Por quê? Ele não se preocupou em colocar a casa em ordem. Essa tarde e início de noite é um convite para você colocar a casa em ordem. Porque o desejo de Deus é manifestar uma unção poderosa na sua vida, uma unção poderosa na sua família, uma unção poderosa nesse mês de maio. Não seja como Saul. Saul teve a mesma unção que Davi. O bispo fala, às vezes ele faz a pergunta: quem quer a unção de Saul? Ninguém levanta as mãos.
Quem quer a unção de Davi? Todo mundo levanta, mas a unção era a mesma. O problema é que Saul deixou a casa em desordem, perdeu a unção. Mas eu profetizo, ninguém aqui vai perder a unção do Senhor. Ao contrário, a palavra que eu liberei de Ageu 2 sobre a sua vida, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, em nome de Jesus. Se prepare neste mês de maio, para que a glória da segunda casa se manifeste poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. E quando colocamos a casa em ordem, a glória transforma todas as áreas. Quando nós colocamos a casa em ordem, casamento, haverá restauração, fortalecimento de laços conjugais e familiares. Quando nós colocamos a casa em ordem, as finanças será afetada com provisão, prosperidade, segundo os princípios bíblicos. Quando nós colocamos a casa em ordem, vai acontecer como aconteceu com Ezequias, a saúde, cura, vigor físico e emocional. Como o bispo diz, você vai ser um velhinho de 110 anos, mas vai ser totalmente ereto e cheio de vigor. A palavra diz que Moisés morreu com 110 anos e não caiu o semblante dele. Você vai chegar a 110 anos e não vai cair o semblante. Abraão com 100 anos teve filhos. E ministério, frutificação e impacto no reino espiritual. E eu quero convidar você a ficar de pé. Ainda tenho 3 minutos. O que Deus está convidando essa tarde. Deus está convidando você para um tempo de alinhamento. Um tempo de preparação. Como eu falei, o que nós aprendemos com Ezequias? Nós aprendemos que a glória de Deus se manifestou de fato, através da cura daquela enfermidade. E que lhe foi acrescentado 15 anos. Mas antes da glória se manifestar através da cura, Deus dá uma ordem, coloca a sua casa em ordem. Ao colocarmos as nossas casas em ordem, nós tornamos recipientes prontos para receber a unção. A unção que é a capacitação. A unção que Ele derrama sobre nós vai nos capacitar para nós vivermos o propósito que Deus tem para nossas vidas. Não aquilo que você acha que é bom, o caminho que você escolheu. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no fim é caminho de morte. Mas a palavra diz, eu sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. Deus tem um futuro, Deus tem uma esperança para você. Deus tem uma glória que Ele quer se manifestar de forma poderosa na sua vida. Mas existem algumas coisas que precisam ser retiradas, coisas que estão impedindo o manifestar dessa glória. Um alinhamento na sua família, como eu coloquei no primeiro ponto, de forma profunda e com intuição. Nós passamos nos últimos 6 meses por uma situação na minha casa, e foi um confronto. Mas Davi fala, foi-me bom passar pela aflição, porque eu aprendi os seus decretos. E essa situação trouxe um fortalecimento ainda maior na minha casa, na minha família. Essa situação nos levou a todos os dias, eu, a minha esposa, minhas 2 filhas, nós estarmos orando juntos, ungindo os 4, 6 meses com essa atitude. E a glória de Deus se manifestou e nós vencemos. Nós vencemos, sabe por quê? Porque quando há ordem, a glória se manifesta. Deus, Ele quer mostrar para você aquilo que está no coração dEle, porque você não experimentou
Você não experimentou nem 10% do que Deus tem para você. E porque Ele quer manifestar isso na sua vida, Ele faz um pedido: coloque a casa em ordem, filho. Coloque a sua família em ordem, filho. Ei, filho, filha, coloque o seu coração em ordem. Tire as mágoas. Filho, filha, coloque o ministério que você escolheu para estar me servindo em ordem. Não faça de qualquer forma, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu quero manifestar a minha glória, mas situações têm impedido de eu manifestar a minha glória na sua vida. Mas como eu amo, como eu quero ver a sua melhor versão, eu estou aqui para te fazer um convite. Essa mensagem é um convite para você viver um novo tempo, um tempo de avanço, um tempo onde você vai romper, um tempo onde você vai experimentar o sobrenatural de Deus em todas em sua vida, todas as áreas da sua vida. Um tempo, como é o tema do mês de maio, um tempo para vencer os seus gigantes. Só consegue vencer gigantes através da manifestação da glória, porque a manifestação da glória vai manifestar a unção, vai manifestar a presença. É por isso que Davi falou para o gigante: tu vens com espada, escudo e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará a sua cabeça na minha mão. Ele não falou: hoje mesmo eu vou arrancar a sua cabeça, não. Ele falou: hoje mesmo o Senhor vai me entregar a sua cabeça nas minhas mãos, porque é o Senhor que vai manifestar o poder dele, é o Senhor que vai manifestar a graça, é o Senhor que vai manifestar a vitória. E hoje todos saberão que há livramento em Israel. Hora de colocar a casa em ordem para viver o livramento que Deus tem para mim e para você. Por um instante, feche os seus olhos e adore ao Senhor por um momento.